esse vídeo lá no canal do YouTube. Depois eu vou passar o canal para vocês. Estamos gravando, boa noite. Eu sou a professora Eliane. Infelizmente não estou conseguindo ligar a câmera porque fica oscilando a internet e aí a gente vai ficar caindo, então é melhor a gente deixar como está. Eu estou com a disciplina de Física 1. Se vocês olharam lá a sala de aula de vocês, eu tenho uma pequena página onde eu faço uma apresentação de quem sou eu. Nessa apresentação eu digo minha formação, que cursos já fiz, o que faço, tá? Sou professora estadual, não sou professora do IFE, sou externo do IFE. Terminei o meu mestrado na Universidade Federal de Roraima, assim como a graduação, e estou doutoranda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Que mais que eu posso dizer? Já participei de vários trabalhos, avaliações de TCC e avaliações, atividades técnicas pelo MEC, tá? Eu sempre faço essas avaliações de livros, então já estou acostumada a trabalhar remotamente, de certa forma. Não é novo para mim, passei 10 anos como tutora e após esses 10 anos eu comecei a ser professora formadora, então, assim, todo mundo tem essa oportunidade um dia, se quiser, né? Basta se qualificar para isso. E passei, então, 10 anos como tutora, fui professora orientadora de TCC, de mestrado, de pós, de especialização. Ultimamente, no próximo período, a disciplina de vocês, eu vou ficar com o pessoal da graduação e como professora formadora, tanto pelo IFE quanto pela Universidade Federal, tá? E pelo IFAM. Então, eu já trabalhei em vários projetos, tá? Inclusive no PIBID também, muitos anos, como professor supervisor. Então, vamos lá. Eu vou iniciar, então, a apresentação da nossa aula, o nosso slide. Aí eu quero que vocês confirmem se vocês vão estar vendo aí, tá? Vou começar aqui. Então, como eu falei para o Antônio, para a Dalgisa, né? Quando vocês virem alguma pergunta no chat, vocês podem estar interrompendo, tá? E falando que tem uma pessoa ali querendo perguntar alguma coisa, que perguntou alguma coisa. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela inteira para eu poder compartilhar aqui o slide. Tá lento, lento, lento demais a internet. Ele ainda está criando aqui o compartilhamento, tá? Então, vocês estão vendo a tela de vocês, certo? Da carinha de vocês aí, ó. O mosaico. Só um momentinho, né? Todo mundo tá vendo? Ok. Acho que isso é um positivo, né? Todo mundo está conseguindo ver. Então, eu vou começar a apresentar aqui o nosso slide. Tá muito ruim, hoje tá difícil. Deixa eu fazer aqui um outro detalhe. Ok, mais fácil. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a janela do slide? Eu vou aumentar aqui para a apresentação. Todo mundo está vendo essa janela do slide, começando com o movimento uniforme? Sim, professora. Ótimo, então vamos lá. Então, vocês estão Sim, vendo aí o professora. Mário? Coloquei essa animação, né? O Mário Bros, fazendo o seu trajeto no seu carrinho. Como sendo um movimento uniforme. O movimento uniforme em si, gente, assim, só para poder a gente iniciar, ele é um movimento que é muito difícil de acontecer na natureza. Que a física, ela prevê esses movimentos, né? Ela não prevê, ela prevê esses fenômenos, na verdade. Então, esse movimento, ele é muito raro, mas a gente faz a contagem com a ajuda da matemática
desse movimento, que aí vem a questão, você associa esses movimentos, o uniforme variado, com funções que vocês aplicam aos alunos na primeira série, e na sétima série, se eu não me engano, você vê funções ali, e na oitava vê equações na matemática. Então, você pode trabalhar esses conceitos da física associados à matemática através desses conteúdos aí, funções e movimentos. Sendo que agora vai ter que ser dessa forma, porque nós estamos com um novo ensino médio, né? Todo mundo sabe. E esse novo ensino médio, ele prevê, dentro das 10 competências gerais da nova BNCC, que devemos articular as áreas de conhecimento. Então, eu não vou fazer um conteúdo solto, eu vou fazer um conteúdo em que a disciplina, a área do conhecimento da matemática, que é uma área isolada, ela vai contemplar as ciências naturezas que envolve a física, a química e a biologia. Então, cada disciplina dentro da área vai trabalhar conectada e também com outra área, tá? Então, essa é a grande dificuldade, que muitos professores não sei se vão ter, mas é a grande dificuldade de alcançar o planejamento sendo um planejamento realmente integrado, tá? Então, o movimento uniforme, representado por MU, é o nosso primeiro movimento. Onde nós vamos encontrar esse slide? Esse slide, ó, vocês vão encontrar aqui no site do EAD do IFE. Eu vou colocar lá, ele vai aparecer amanhã para vocês lá. Posso usar o slide, professora, para dar qualquer aula, para incrementar e usar na minha aula? Pode, ele é livre. Ele é livre, qualquer pessoa pode fazer o uso do slide, tá? Não é nada, não tem que ter direitos autorais, nada disso. Então, vamos lá, a definição no primeiro slide, que é o slide 1. Então, o que seria movimento uniforme? Então, quando nós estudamos os movimentos, a gente precisa entender que esses movimentos, para ocorrer, eles têm que ter uma velocidade. Claro, eu preciso ter uma motivação para esse movimento ocorrer. E nesse movimento, essa motivação ela é dada como velocidade do corpo. A partir disso, nós podemos definir o movimento em questão. Então, a gente tem que observar, além da velocidade, o espaço, que vai ser a posição do corpo variando, e também a velocidade, como ela se comporta. Gente, eu vou dar só uma paradinha aqui, vou voltar lá na sala para permitir uma pessoa entrar. Vamos lá, voltando. Tá todo mundo olhando aí no slide, né? Olá. Todo mundo está conseguindo ver o slide ainda? Sim, professora. Sim, professora. Me dá um feedback, gente, porque eu não vejo vocês, tá? Eu só vejo os slides. Então, vamos lá. Então, essa seria uma definição mais simples, né, para a questão do movimento em si. Você precisa conhecer a velocidade e, a partir do conhecimento da velocidade, você vai identificar a posição em que ele variou. Aí, claro, vai entrar também a questão do tempo. E aí você vai saber como essa velocidade se comportou, tá? Então, você tem aqui um exemplo, uma tabela. Eu tenho o espaço 10, 20, 30, 40, o tempo 0, 1, 2, 3 e 4. Através dessa análise, dessa tabela, a gente vai poder identificar aí a velocidade escalar. E a gente vai perceber que essa velocidade ela vai ser constante, tá? Ela vai ser constante. O que é uma velocidade constante? É a mesma velocidade? Não, é uma velocidade que não vai variar. Não quer dizer que ela é a mesma, tá? Porque vocês estão vendo aí, ó, se você dividir, você vai perceber que essa velocidade ela não vai ser a mesma, né? Quando a gente for aprender lá a questão da continha. Mas a média, ele está dizendo em relação à média, daquele tamanho que ele andou, ela vai ser constante. Eu não consigo andar com uma única velocidade, até consigo, né? Andar com uma velocidade, por exemplo, de 60 km por hora no veículo. Mas vai ter momentos que eu vou ter que frear, vai ter momentos que, porque eu vou passar numa lombada, chegar num semáforo, então isso vai interferir na velocidade, ela não vai se manter a mesma sempre. A não ser que eu vivesse numa linha reta, e aí você tem aí uma velocidade constante, porque aí você não muda, você vai continuar com aquele movimento ali. Mas ele quer dizer que a média, né? A média dessas velocidades, ela vai me dar uma constância. Então, a velocidade escalar vai ser constante, mas a aceleração vai ser nula.
ou seja, não vai ter aceleração. Vai ter, mas vai ser igual a zero. Aqui você tem um resumo das questões esquemáticas para o MU. O espaço varia sempre da mesma quantidade. Qual é a consequência disso? Velocidade constante, aceleração nula. Nós temos aí o movimento uniforme. Essa é a principal característica desse movimento. A velocidade vai ser constante. A média das velocidades, tá? Que ele está falando aí. Ele não está falando a velocidade uma só, mas a média. A gente utiliza a média lá na matemática, né? Quando você pede para o menino pegar as partes do todo e dividir, aliás, as partes e dividir pelo todo. Então, você tem aí uma média. Como é que a gente faz o estudo analítico do movimento uniforme? Então, o que é estudo analítico? O estudo analítico é você analisar cada equação, como essa equação matemática que descreve esse movimento, ela se comporta e se relaciona. Ou seja, eu quero saber como o espaço, a velocidade, a aceleração e o tempo, ele se comporta e se relaciona. E aí vai entrar as questões matemáticas, como eu falei para vocês. A matemática aí vai ser muito importante para poder ajudar a física a explicar esse movimento, porque física eu sempre falo para os alunos que não é matemática. Física é estudar o fenômeno, é compreender como aquele fenômeno ocorreu. A matemática auxilia descrevendo as equações, as grandezas físicas, através de suas equações, tá? Vamos continuar. Então, como é que a gente faz o estudo analítico da função horária dos espaços? Então, a função horária dos espaços é uma equação do primeiro grau. A gente utiliza essa equação do primeiro grau quando professores de matemática no primeiro ano do ensino médio, né? E como sendo uma equação matemática, ela vai descrever o espaço da seguinte forma. Eu tenho S, que é a representação do espaço, vai ser igual a uma constante A, mais um B, que é uma outra constante, vezes o tempo. Embora essa equação apresente significado matemático, ela não traduz fisicamente o que são os parâmetros A e B. A gente, se colocar dessa forma aí, ninguém vai saber mais o que é o A, o que é o B. Então, aí, é por isso que eu falo para vocês, a matemática vem auxiliar, mas a física vai definir essas grandezas, né? Que ela vai trabalhar. Então, a gente precisa descobrir quem é A e B. Então, vamos lá, com relação a A. Se colocar o tempo igual a zero, eu vim aqui, ó, colocar o tempo igual a zero, eu vou ter que S é igual a A. Porque B vezes zero vai dar zero, né? Todo número multiplicado por zero é zero. Se S é igual a A, então significa o quê? Que A é igual a S0. Mas quem é S0? S0, por definição física, é a posição que o corpo ocupa quando o tempo é nulo. E nós chamamos isso de espaço inicial. Então, S0 vai ser sempre o espaço inicial. Professora, pode ser S1? Pode. Se o S1 for o espaço inicial, quem vai ser o espaço final? S2, S3, vai depender de como você quer o seu prefixo. É você que vai definir. A única coisa que a física define é o valor, a letra que é S para espaço. Alguém está com dúvida com relação a essa definição do espaço inicial? Ainda não, professora. Eu estou tentando levar a física para o mundo da matemática, tá? Porque essa é interessante para vocês. Porque às vezes você está no interior e aí você precisa dar aula de física e matemática. Você vai conseguir casar os dois e fazer uma aula maravilhosa para os alunos, tá? Vamos lá aqui. Como é que eu defino, então, o parâmetro B? Então, para o parâmetro B, para eliminar esse parâmetro, eu preciso utilizar o parâmetro A da equação anterior, né? Eliminar, na verdade, o parâmetro A da equação anterior. Então, eu vou ter S igual a BT e vou derivar. Aí vocês tiveram cálculo, né? Quando eu derivo o espaço pelo tempo, eu vou ter o parâmetro B, que é a mesma coisa que a velocidade. Então, vocês aprenderam derivadas em cálculo 1. Vocês fizeram cálculo 1, não fizeram? 1, 2 e 3, eu acho, né? Então, quando você deriva o espaço pelo tempo, você tem a velocidade. E essa velocidade é a mesma coisa que o parâmetro B. Então, quem vai ser o nosso B?
A velocidade. Vejam que a velocidade, ela está ligada ao tempo. E que conforme o tempo variar, ou seja, conforme o tempo mudar aqui, ó, eu vou mudar o espaço. Por quê? Esse espaço A e essa velocidade são valores constantes. O móvel só sai de um espaço inicial, ele não sai de vários. Então, se ele sair de 3 metros, esse vai ser o espaço inicial dele. Aí ele vai dizer, no espaço inicial, 3 metros, ele tinha certa velocidade, tá? Conforme vai mudando o tempo, aí muda a posição final dele, porque ele vai caminhando na trajetória. Isso é movimento uniforme. Nós temos, então, aqui a função horária substituindo os parâmetros, né? S é igual a S0 mais VT, que nós também podemos chamar de S sovete. É uma expressão para ajudar a memorizar a equação. S sovete, tá? Aqui nós temos um estudo analítico agora da velocidade escalar, dentro do movimento uniforme. Como ela é uma velocidade constante, né? Porque a velocidade média e a instantânea possuem sempre o mesmo valor, então eu vou ter que a velocidade vai ser a variação do espaço sobre a variação do tempo. Quem é variação do espaço? É eu pegar o espaço final e subtrair do espaço inicial. Quem é a variação do tempo? Eu subtrair o tempo final do tempo inicial. Esse delta, que nós conhecemos lá na equação de Bhaskara na matemática, na física é chamado de variante, tá? Ele não é delta, ele é variação, tá? Atenção. É importante percebermos a relação entre as equações estudadas, pois dessa forma a resolução de exercício pode ficar mais tranquila, né? Então, quando eu faço aqui, ó, uma resolução, eu vou pegar a equação da velocidade no movimento uniforme. Alguém falou? Ok, vou continuar. Vou pegar aqui a velocidade média, a velocidade média do movimento uniforme, que é ΔS sobre ΔT. Variação S sobre variação T, na verdade. Se eu fizer a variação de espaço, S menos S0, variação de tempo, T menos T0. Se eu disser que T0 é zero, eu vou voltar para a equação da função horária dos espaços, porque eu vou arrumando a minha equação. Quem está embaixo dividindo passa multiplicando, quem está somando passa subtraindo, quem está subtraindo passa somando, né? Utilizando todos os artifícios da matemática para relacionar essas grandezas, que são descritas de forma diferente. Então, aí você vai ter a função horária dos espaços, de novo, a S sorvete. Também eu posso encontrar ela através da velocidade média do movimento uniforme. E agora nós vemos a aceleração escalar. Como nós definimos analiticamente essa aceleração? Como no MU a velocidade é constante, a aceleração vai ser nula. Então, A igual a zero. Analiticamente, não tem outra coisa a fazer, só dizer que ela é zero, porque V é constante. Onde eu vou aplicar esse movimento? Então, esse movimento, eu vou aplicar, por exemplo, né, para facilitar meu cotidiano, nas questões relacionadas a encontro de dois corpos e na ultrapassagem entre corpos extensos. Eu vou ultrapassar um caminhão. Eu utilizo equações do movimento uniforme. Eu vou vou encontrar um carro, sei lá, tantos metros. Vou utilizar equações de movimento uniforme. Vou atravessar um túnel. E aqui no nosso estado a gente não tem túnel, né? A gente tem viaduto. Também vou utilizar as equações de movimento uniforme. São as aplicações que a gente utiliza, tá? Esse movimento. Para encontro de corpos, como é que eu faço isso? Então, fisicamente, para que dois corpos se encontrem, é necessário que eles estejam no mesmo local, no mesmo instante. Aí a gente se pergunta, mas nenhum corpo pode ocupar o mesmo espaço, né? Nenhuma massa ocupa o mesmo espaço, né? A gente tem uma expressão assim. Dois corpos não podem ocupar duas massas não podem ocupar o mesmo espaço. Analiticamente, né, teoricamente, a gente tem entre aspas, né, esse encontro. E a física diz que esse encontro
é quando eles estão no mesmo lugar, no mesmo ponto ali, no mesmo instante, lado a lado. Então, nós vamos considerar, por exemplo, aí, dois móveis A e B, e vamos determinar o encontro entre eles. Ou seja, quando a posição de A for igual à posição de B. Aí eu tenho que SA igual a SB. Essa condição para o encontro tem que ser feita dessa forma aí. O espaço de A tem que ser igual ao espaço de B. Aí eu vou pegar cada equação, né? A equação de A, a função horária de A, dos espaços, e a função horária de B, e vou igualar. É isso que ele está pedindo. Deixa eu permitir o Valdemir Souza adentrar na reunião. Vamos voltar lá. Aqui você tem uma situação de encontro de móveis. Você está vendo o carro A e B, um num sentido e outro no outro, isso não importa. O que vai importar para nós nesse momento é a posição. E eles estão na mesma posição que é o quilômetro 445. Na BR-101, poderia ser a 172, né? Na BR-171 ou 101, a gente tem aí os dois carros em sentidos opostos. O que vai diferenciar aí vai ser a questão da velocidade, uma positiva ou negativa, devido ao sentido da trajetória. E eles estão na posição 445. O encontro deles foi nessa posição. Vamos ver um exemplo numérico para a gente observar essa situação com mais clareza. Então, nós temos aqui dois móveis, A e B, movimentam-se de acordo com as equações horárias. A equação horária dos espaços do móvel A é menos 20 mais 4t. O que ele está me dizendo? Que o espaço inicial de A é menos 20, que a velocidade de A é 4, positivo. E SB? O que ele está me dizendo? Que SB tem espaço inicial igual a 40 e velocidade 2, positiva, no sistema internacional, nas unidades. Então, velocidade em metros por segundo, de acordo com o SI, e espaço em metros. Ele quer que nós determinemos o instante e a posição de encontro dos móveis. Para poder fazer essa condição, eu preciso igualar SA a SB. Vamos lá para a resolução. Vou igualar a equação de SA com a equação de SB, como ele mostrou aqui, ó. Deixa eu mudar minha ponteira. A ponteira... Oh, gente. Deixa eu mudar aqui, que aí eu consigo ver o ponteiro aqui. Opção de ponteiro. Vou botar o laser. Aqui vocês estão vendo que SA igual a SB, certo? Então, eu vou pegar a função horária de SA, que é quanto? Menos 20 mais 4t, tá aqui, ó. E vou igualar a função de SB, que é 40 mais 2t. Aí eu vou isolar o t, porque eu quero saber primeiro o instante. Isolando o t, esse 2 que está mais, eu passei para o outro lado. Se eu passei ele para o outro lado da equação da igualdade, a matemática me diz que eu tenho que trocar o sinal do número. Então, eu troquei para menos, porque ele estava mais. E o 20, que está menos, eu também passei para o outro lado da igualdade. Se ele está menos, ele passa mais. Subtrair 4t de menos 2t, vai ficar 2t, positivo, porque o 4 é maior, conserva o sinal do maior. E somei 40 mais 20, que deu 60. Esse 2 que está multiplicando também, eu vou passar para o outro lado, porque eu não quero saber quem é 2, eu quero saber quem é t. 2 eu já tenho. Como ele está multiplicando, eu passei dividindo. Então, 60 dividido para 2 me dá 30 segundos. Esse vai ser o instante de encontro. O que eu vou fazer com esse instante? Eu vou pegar qualquer uma das funções e vou substituir esse encontro, esse instante. Vou pegar do SB. Poderia ser do SA, professora? Poderia, vai dar o mesmo valor, tá? Porque a posição é a mesma para os dois. Vai dar a mesma coisa se você quiser fazer. Peguei aqui do SB 40 mais 2, abri parênteses, coloquei o 30, que é o T. Primeiro multipliquei, né? 2 vezes 30, 60. Depois somei com 40, que me deu 100 metros. Então, qual vai ser o instante de encontro? 30 segundos. E a posição que ele me pediu também vai ser 100 metros.
Então, SA e SB estarão a 100 metros, que é o encontro, quando o tempo for de 30 segundos. Dúvidas? Nenhuma dúvida? No momento, não, professora. Não, professora, nenhuma dúvida. Estou me sentindo a melhor das pessoas, porque ninguém tem dúvida, então quer dizer que vamos fazer todas as atividades perfeitamente bem. Vamos lá. Tá até fácil, porque... Ei, professora, tá até fácil, porque isso tudo que a senhora tá dando aí, essa matéria da física, do espaço, tudo, eu aprendi isso aí no ensino médio. Que maravilha. Estou só relembrando, então, né? Isso, tá só relembrando, que isso aí tudo que a senhora passou, eu já estudei. A gente já sabe de quem pedir cola. Deixa eu vir aqui permitir mais alguém entrar. Vou voltar lá. Todo mundo está vendo o slide ainda? Sim, senhora. Ok. Sim, professora. Vou mudar aqui de novo meu ponteiro para um laser. Ok, vamos lá. Agora, a outra aplicação que é na ultrapassagem de corpos. Como a gente vai descrever essa situação? Como é que eu faço isso? Como é que eu descrevo uma ultrapassagem, né? Então, a gente tem aqui alguns casos relacionados ao tamanho do corpo que passam a ser relevantes. Então, nessa situação, a gente chama esses corpos de corpos extensos. Então, como a gente vai descrever essa situação que é a ultrapassagem entre corpos extensos, né? Você tem um caminhão que vai ultrapassar, vai atravessar a ponte. Então, o caminhão, ele é considerado um corpo extenso, uma vez que o tamanho dele vai interferir, né? No tempo gasto para completar toda essa ultrapassagem do caminhão pela ponte. Então, como é que nós analisamos essa situação? Nós vamos utilizar aqui, novamente, as equações, né? Então, para a análise da situação, temos que considerar que antes da ultrapassagem, a frente do caminhão está alinhada com o início da ponte, que é esse caso aqui, ele está bem na frente da ponte. E após a completa ultrapassagem, a traseira do caminhão também vai estar alinhada com o final da ponte. Então, nós vamos adotar o quê? Nós vamos adotar o ponto da extremidade traseira antes ou dianteira do caminhão para como sendo o início da ultrapassagem. E nós vamos utilizar esse mesmo ponto para o completo fim. E aí você tem a variação de espaço. Aqui você vai ter dois comprimentos, né? O comprimento do caminhão, que ele chamou de LC, e o comprimento da ponte LP. Você tem que observar que esse ΔS aqui, essa variação de espaço, ele vai ser a soma do comprimento do caminhão até o final, que ele vai estar aqui no finalzinho, ó, né? O ponto adotado, que soma junto com o comprimento da ponte, LC mais LP. Vamos calcular a velocidade do caminhão. Então, a velocidade do caminhão vai ser ΔS sobre ΔT. Oi? Professora, tem um aluno aí que está com uma dúvida, o Deronildes. Diga, Deronildes. Ele faz assim, ó. Eu vou ler a pergunta dele. Professora, só dá uma relembrada em que situação... Tem alguma coisa aí, professora, fazendo eco. Uniforme. Oi, eu não ouvi, porque falaram duas pessoas ao mesmo tempo. Dá uma relembrada. Isso. Professora, só dá uma relembrada em que situação vamos calcular o movimento uniforme. Então, nessas situações de ultrapassagem ou de encontro de móveis, são as aplicações que fazem com que a gente calcule, faça esses cálculos com o movimento uniforme, através das equações do movimento uniforme. Deronildes. E qualquer outro que tenha essa dúvida, né? Interessante. Então, quem é a nossa variação de espaço? LC mais LP. Então, logo, aqui onde é
variação de espaço, eu vou colocar LC, mas LP. A variação de tempo continua a mesma. Então, a equação mudou um pouquinho, porque a gente tem que considerar 2 comprimentos agora. Deixa eu ir voltar lá, que tem uma pessoa querendo entrar novamente. Ok. Nós já estamos em 30 pessoas, olha que maravilha. Aqui nós temos, voltei, Ah, tá, resolução, né? Mas aqui eu estou voltando, né? Gráficos do movimento uniforme. Então, só para a gente concluir aqui, né? A equação vai ser a única da velocidade, tá? Para a ultrapassagem, que aí eu vou usar essa equação, mas eu tenho que considerar, tá? O comprimento do objeto que vai ultrapassar e o comprimento do que está ultrapassando. Então, ou seja, o comprimento do caminhão e o comprimento da ponte, tá? Sempre. Como é que você calcula, como é que você determina graficamente esse movimento? Aí vai entrar lá, plano cartesiano, que os meninos veem na 7ª série, né? Determinar pares ordenados, tudo dentro da matemática, e isso vai ajudar aqui, ó, vai ajudar no movimento uniforme, tá? Até ele fala aqui, ó, como elas se relacionam matematicamente no movimento uniforme. A gente precisa representar graficamente também. E analisar graficamente, né? Por exemplo, o gráfico do espaço versus o tempo. Eu tenho aqui espaço final, que é esse S sem nada, o espaço inicial, que é o S bolinha, mais o V vezes o T. Como isso é uma função do primeiro grau, obviamente o gráfico vai ser uma reta. A gente sabe disso. A inclinação dessa reta, ou seja, se ela vai ser para a esquerda ou para a direita, crescente ou decrescente, positiva ou negativa, vai depender da velocidade. Se a velocidade for negativa, ela vai ter uma inclinação. Se a velocidade for positiva, ela vai ter outra inclinação. Vai ser ou decrescente ou crescente, né? Positiva, crescente, decrescente, negativa. E aqui nós temos a representação. Velocidade maior que zero, reta ascendente, ou seja, crescente. Vejam que ela parte aqui do ponto positivo, do quadrante positivo. E quando ela é negativa, descendente, ou seja, decrescente. Então, você vai partir também do quadrante positivo, de certa forma, mas descendo aqui a reta para o quadrante negativo, tá? Gráfico do movimento uniforme relacionando velocidade versus tempo. Tem a velocidade média, como ela é uma constante, a gente sabe que dentro da matemática, quando um gráfico tem, aliás, eu vou fazer o gráfico de um número constante, você tem uma reta ou na horizontal, né? Ou no quadrante positivo ou no quadrante negativo. Mas ela sempre vai ser paralela ao eixo dos tempos, ou seja, ao eixo do x. Sempre paralela ao eixo do x. Quando ela for negativa, a reta vai ser paralela ao eixo dos tempos e posicionada abaixo desse, né? Quando for negativa, quando for positiva, vai ser também ao eixo dos tempos, mas acima dele. Deixa eu fazer a admissão de mais outra pessoa. Aqui. E aqui vai ter a representação, veja. Ela é positiva, reta acima. Aqui é como se fosse o X, mas a gente bota T e V. Abscissas, T, ordenadas, V. Abaixo, negativa, abaixo do eixo X. Ok. Agora, velocidade versus tempo. Então, a velocidade versus tempo vai me dar uma área. Sempre vai ser uma área de um quadrado, de um retângulo. Sempre vai ser assim. E aí eu vou lembrar das fórmulas geométricas também que os alunos aprendem lá na 7ª série. Como calcular de um quadrado, como calcular de um retângulo, como calcula de um triângulo, e etc, etc, etc. Então, essa velocidade vai ser dada por uma área. Então, a área do gráfico, velocidade versus tempo, é numericamente igual ao deslocamento do corpo. Vai ser igual ao ΔS.
E nesse caso aqui é um retângulo, né? Base vezes a altura. Velocidade versus tempo novamente. Aí já com a velocidade negativa, você tem uma área também negativa, né? A variação de espaço negativa. Claro que não existe área negativa, né? Mas isso é relacionado, gente. Esse negativo, na verdade, é relacionado a situações onde a velocidade ela está indo de, aliás, o veículo está indo de encontro à trajetória, tá? Ou seja, ele está retornando ao ponto de origem. Aí você tem essa velocidade aí negativa. Não quer dizer que ela é negativa, né? Não existe nenhum veículo que marque velocidade negativa. Tem um povo que está me ligando aqui, eu acho que é aluno, eu não posso atender, porque eu estou em aula, né? Então o aluno vai ter que esperar até eu acabar. Gráfico da aceleração versus o tempo. Como o V é constante e A é igual a zero, não tem gráfico, né? Então, se o movimento é uniforme, a velocidade for ser constante, e isso, por consequência, faz com que a aceleração ela seja nula, então você não vai ter variação de módulo da velocidade. Isso não ocorre no MU, então o valor vai ser zero dessa aceleração. E aí você vai ver aí, ó, que a aceleração, o gráfico, ele não tem reta nenhuma, apenas uma linha que marca aí no eixo do tempo. Essa representação. Com relação ao movimento uniforme, ficou alguma dúvida? Posso passar para o invariado? Professor, o Deronildo tem outra pergunta. Diga. Ele diz assim, professora, quer dizer que no MU eu já pego o corpo em movimento, já que a aceleração é nula? Não, Deronildo. Não é que o corpo vai estar em movimento. O corpo ele parte de um ponto. Mas ele pode estar parado e iniciar o movimento. Nesse movimento, ele não considera aceleração, porque a velocidade é constante, mas não quer dizer que ela não exista. Ele não considera, certo? Mas ela existe. Só que ele não considera por conta da constância da velocidade. Eu posso partir do repouso, sim, posso, mas também posso estar em movimento para determinar também esse movimento. Então, ele pode aparecer em duas situações. Ok? Ok, falou mais? Movimento uniformemente variado. Esse é o movimento mais usual. É o do nosso dia a dia, porque a gente tem, como o Delondis falou, aceleração. Então, a gente vê aceleração constantemente. Então, esse movimento é um movimento usual, tá? Ele lá é um movimento não tão usual, mas tem que ser considerado. O que é o movimento uniforme variado? Esse movimento, ele ocorre, claro, com a velocidade do corpo, pois somente assim será possível definir o tipo em questão. Então, com base nisso, a gente pode definir esse movimento como sendo uma observação da velocidade do corpo. Aí você tem a tabela. Velocidade 0, 5, 10, 15, 20, 25. E tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Conforme eu vou analisando essa velocidade, observando essa velocidade, eu tenho aí esse movimento uniformemente variado. E o que acontece nisso? No movimento uniformemente variado, a velocidade varia sempre da mesma quantidade a cada intervalo de tempo. O que me dá o quê? Eu tô voltando, gente? Não, né? Não, tá certo. O que me diz o seguinte, que a aceleração escalar é constante e diferente de zero. Agora eu vou ter velocidade e vou ter aceleração. Porém, essa aceleração, devido à velocidade variar na mesma quantidade, ó, se você observar aí, ó, 0 para 5, 5, de 5 para 10, 5, de 10 para 15, 5, de 15 para 20, 5, e assim sucessivamente, eu estou percebendo que ela está variando de 5 em 5. Então, nesse caso, a minha aceleração ela vai ser escalar e constante. Aliás, ela é escalar, é constante e diferente de zero, perdão.
devido a essa variação uniforme, aliás, essa variação da mesma quantidade da velocidade, tá? Vamos resumir. Eu tenho uma velocidade variando sempre da mesma quantidade, consequentemente, a aceleração ela vai ser constante e não nula, e isso vai me dar um movimento uniformemente variado. Então, qual é a característica principal desse movimento? A aceleração constante. Por que a aceleração vai ser constante? Se eu paro num quebra-mola, eu dou uma reduzida. Se eu paro no... Eu dou uma reduzida para o sinal. Por quê? Porque ela depende da velocidade. Se a velocidade varia em quantidades iguais, ela vai ser constante, tá? Por isso que é uniformemente variada. A palavra uniformemente não está aí à toa, tá? Porque é de maneira uniforme. Vamos analisar as equações, então, do MUV, que envolve espaço, velocidade, aceleração e tempo. Agora tem mais uma, né? Como ela se comporta e se relaciona. Então, nós temos aqui a função horária dos espaços. Veja que essa função horária, ela parece um termo quadrático. Quando ela aparecer esse termo quadrático, significa que essa equação é uma equação de segundo grau. E a gente aprende a equação de segundo grau também na primeira série do ensino médio, quando vai falar de função horária, função do segundo grau, né? Lá para os alunos. E aí você tem aí alguns termos que devem ser traduzidos fisicamente, que é o A, o B e o C. Significa esses termos, né? Como a gente vai descobrir esses termos para a gente fazer a relevância, né? Para que isso tenha relevância para uma MUV na física. Parâmetro A. Então, para a gente descobrir o parâmetro A, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar que o tempo é zero, como a gente fez da outra vez. Então, vai ficar B vezes zero, C vezes zero ao quadrado, que dá tudo zero. Sobrando só que S é igual a A. Então, logo, eu sei que A, por definição, é a posição inicial, que também chamamos de espaço inicial e representamos por um S0. O parâmetro B. Para o parâmetro B, eu vou fazer igual da outra vez que foi feito. A gente faz a derivação da função horária dos espaços. Vamos derivando aí. Se eu derivo uma constante, vai dar zero. Se eu derivo uma constante com uma... que aí eu vou derivar com relação ao tempo, né? Você vai ter a velocidade, que é a derivada do espaço pelo tempo. B mais 2ct. E aí você vai ter que B é igual a V, ou seja, B é igual a V0, que é a velocidade inicial. Então, por definição, a física chama isso de velocidade inicial. O parâmetro C, da mesma forma, a gente também vai ter que derivar. Quando eu derivo dv dt, eu vou ter 2C, ou seja, C vai ser A sobre 2, ou seja, A é a aceleração, dividida por 2, a metade da aceleração. Quando eu substituo esses parâmetros na minha equação, eu vou ter a função horária dos espaços. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, porque o C é A sobre 2, né? Aceleração dividido por 2. Então, a gente está mostrando tanto dentro da matemática, com as derivadas, quanto a gente vai mostrar agora dentro da física, tá? De onde saiu. E aí você tem a função horária dos espaços. A partir da função horária dos espaços, você também pode escrevê-la, né, de outra maneira. Como assim? Se eu pego esse S0 aqui e eu passo para o outro lado, se ele está positivo, ele passa negativo, eu vou ter quem? A variação dos espaços. E aí eu reduzo a minha equação para V0t mais meio de AT quadrado. Função horária da velocidade, como é que a gente determina? Então, ela também pode ser encontrada derivando a função horária dos espaços. Eu vou derivar toda essa função com relação ao tempo, e aí eu vou ter a função horária dos espaços, né? Quando eu derivo S0, V0t, AT quadrado sobre 2, eu vou ter aí V0 mais AT. V0 mais um AT vai ser igual a V. Ou seja, V, função horária da velocidade final, vai ser igual a V0 mais AT, que chama também de V voat. Aceleração escalar.
A aceleração escalar, que é a principal característica do MU, ela é constante. Então, por isso, a sua média e a sua instantânea possuem sempre o mesmo valor. Então, basta eu substituir pela função de A é igual a variação da velocidade, né? Porque eu vou ter a velocidade final e inicial sobre a variação de tempo. Quando eu derivo, porque assim, a gente tem que lembrar lá em cálculo 1, quando eu derivo o espaço, eu tenho a velocidade. Quando eu derivo a velocidade, eu tenho a aceleração. Sempre assim, tá? Atenção. É importante percebermos a relação entre as equações estudadas. Aqui agora é dentro da física, né? Porque a gente vai conseguir fazer essa resolução de maneira mais tranquila. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar lá a minha velocidade, aliás, a equação da minha aceleração, que é variação de velocidade sobre tempo. Vou fazer a abertura dessa variação, que é VV0, TT0. Substituo onde é T0, né? E aí, esse T eu passo para o outro lado, se ele está dividindo, eu passo multiplicando. E aí eu vou ter V menos V0 igual a T. Passo o V0 também para o outro lado, está subtraindo, passa somando. Logo, eu tenho a função horária das velocidades. Então, determinando a partir da nossa equação física, já montada, né? Sem ser com derivada, sem ser com a matemática. No MU, V, a velocidade ela tem características peculiares. E essas características ela têm relação com a aceleração constante não nula, né? Ou seja, o movimento que possui duas equações para o cálculo da velocidade média, que é a variação de espaço pelo tempo ou V mais V0 sobre 2, que é exclusiva do MUV. Essa aqui, ΔS, ΔT, é para qualquer movimento, tanto MUV quanto MU. Essa V mais V0 sobre 2, somente para o MUV, tá? Nós temos ainda mais uma relação entre essas equações, que é o que? Substitui, igualando essas equações, né? Quando eu igualo, eu tenho uma outra equação que vai me dar mais variáveis para fazer esse cálculo. E nós temos uma particularidade nesse movimento, que é a equação de Torricelli. Quem era Torricelli? Torricelli era um italiano e ele realizou os seguintes processos. Ele disse que V é igual a V0 mais AT, onde AT é igual a V menos V0, ou seja, substituindo aqui, ele encontrou que T é V menos V0 sobre A. Ele montou essa primeira equação. A partir dessa primeira equação, substituindo lá naquela equação igualada das velocidades, ele determinou uma segunda equação, aonde era... Eu estou com a garganta seca. Aonde é o T0, ele colocou igual a 0. E aí ele foi arrumando a equação e encontrou uma segunda. Pegou essa primeira equação e a segunda equação e substituiu uma na outra. Arrumou, isso aí é questões matemáticas, você vai substituindo e arrumando para poder encontrar a equação que ele determinou. Ou seja, fez um produto notável, ele fez várias coisas. Primeiro ele multiplicou a equação acima em cruz, né, que foi essa daqui, ΔS multiplicado por V menos V0, aí tem que distribuir no parênteses, uma pela outra aqui, né? Pode ser assim também, né? Bota o ΔS aqui em cima, 2 vezes ΔSA, que sai sobre isso aqui, V menos V0, multiplica V mais V0, aí dá um produto notável, né? Aí ele desenvolveu esse produto notável, arrumou essa equação, que vai cortar alguma coisa com outra, né? Porque eu vou ter V vezes V, V0, V ao quadrado. V vezes V0 mais V0, V. Menos V0, V. Menos V0, V. V0, V0, menos V0 ao quadrado. Aí cortou, né? Os termos do meio, sobrando só os da lateral. Aí ele arrumou. Ele disse que V ao quadrado é a velocidade final, vai ser igual ao V0, que está negativo, passou positivo, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço. Ou seja, ele eliminou o tempo. Porque às vezes aparece no problema várias grandezas, mas não aparece o tempo. Aí você pode usar essa particularidade do MUV, tá?
que é a equação de Torricelli. E aqui nós temos um resumo do MUV. O MUV tem muito mais equação, né? Ele tem a função horária dos espaços, que pode ser dada de duas maneiras. Ele tem a função horária da velocidade. Ele tem a da aceleração escalar. Ele tem a da velocidade média, que pode também ser dada de duas maneiras. Ele tem a relação entre as equações da velocidade média, que é essa 4 aqui, que são essas duas. E tem também a equação de Torricelli. Isso aqui é importante memorizar ou então aprender como chegar nelas. As unidades do MUV são metro por segundo e metro por segundo ao quadrado. STVA, de acordo com SI. Como são os gráficos no MUV? Os gráficos no MUV dependem também das funções horárias, como elas se comportam, né? Quando eu tenho uma função horária do segundo grau, obviamente eu vou ter um gráfico que é representado por uma parábola. É uma função do segundo grau. Se a concavidade é para baixo, né, eu tenho aí parábola, eu tenho uma equação, uma aceleração positiva. Se ela é aliás, negativa, né? Se ela é para cima, concavidade virada para cima, aceleração positiva. Aqui. A maior que zero, concavidade, né? Ou seja, como é que a matemática chama isso aqui? Acho que é só concavidade mesmo, mas o fosso, na física a gente chama fosso, né? Quando a gente aprende mecânica, física quântica, né? A gente chama de fosso. Quando é virada para cima, né? Embocado, o copo está para cima, eu vou ter aceleração positiva. Quando o copo está de cabeça para baixo, aceleração negativa. E aí você também pode determinar a velocidade a partir do vértice, né? Velocidade menor que zero fica na primeira parte da parábola, maior que zero na segunda parte. Ou seja, o vértice V igual a zero. No meio do vértice, V igual a zero, né? Por que V igual a zero? É igual montanha-russa, né? Você vai, desce, aí chega um ponto, aí vai dar meio que uma parada rápida, aí volta a subir de novo. Da mesma forma, sobe, dá meio que uma parada e desce com velocidade. Certo? E aqui você tem as várias representações dentro da região, né? Se V é menor que zero e A maior que zero, eu tenho um movimento retrógrado, retardado. Eu não gosto da palavra retardado, mas desacelerado pode ser, tá? V maior que zero e A maior que zero, progressivo acelerado. Terceira região, né? Uma representação para progressivo desacelerado, né? V maior que zero, A menor que zero. E na quarta região, eu tenho V menor que zero, A menor que zero, retrógrado acelerado. Espaço versus o tempo. Da mesma forma, né? Eu vou relacionar, aqui eu botei até em vermelho, relação entre as equações de velocidade média. A gente pode calcular a velocidade inicial do corpo, né? A partir dessa relação. E aí você tem aqui o espaço pelo tempo. Aliás, o gráfico, que é também uma parábola, né? Do ST. Velocidade versus tempo. Também nós vamos representar como ela é uma função do primeiro grau. Ela vai ser uma reta, como a gente fez da outra vez lá. Aqui a velocidade está variando e ela vai ser uma reta. Vocês estão ouvindo? Está todo mundo calado aí? Sim, só prestando atenção. Eu vou só ligar aqui a minha bateria, que meu computador está com 18%. Para poder a gente continuar. Está faltando pouco, tá? Realmente é muita informação. Esses movimentos, eles são muitas informações em pouco tempo. Aí você tem aí uma certa dificuldade de compreender. Mas como vocês estão relembrando, eu acredito que já deve ter sido trabalhado de alguma maneira em algum outro momento, com algum outro professor, a gente está só fazendo um feedback, né? Daquilo que a gente já sabe. Deixa eu só ligar aqui para a gente continuar, tá bom? Pronto. Vamos voltar lá. E aqui você tem a representação do gráfico, né? Velocidade versus o tempo. Da mesma forma, velocidade versus o tempo através da área. Você vai ver aqui que ela vai formar o quê? Um trapézio. E aí você vai
observar que é B, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, né? V final mais V inicial sobre 2 versus o tempo. Ou seja, o tempo vai ser a altura, que é essa representação aqui, né? Essa margem maior. Eu tenho a base menor, que é essa aqui, né? Vai ser a minha velocidade inicial. A base maior, que é essa outra aqui de cima, eu vou ter a velocidade final. Vou dividir por 2, então eu estou só modificando as letras que a matemática utiliza pelas letras, as grandezas que a física utiliza. Novamente, quando esse gráfico aqui é negativo, né? Quando esse gráfico se torna positivo, utilizando aqui as duas equações, né? A relação das duas equações da velocidade. Ou seja, a área vai ser o espaço, né? A área do gráfico da velocidade versus o tempo é numericamente igual ao deslocamento do corpo, igual no outro movimento. Velocidade versus tempo. É importante salientar que a propriedade da área do gráfico velocidade versus tempo é válida para qualquer que seja figura geométrica. Que interessante, né? Formada entre a reta e o eixo dos tempos. Então, A vai ser igual à variação do espaço. Gráfico da aceleração versus o tempo, como ela é uma média instantânea, ou média instantânea constante, você vai ter um gráfico aí paralelo ao eixo dos tempos. E aí você tem aqui, se for para cima, aceleração, se for na parte positiva, aceleração positiva. Se for na negativa, aceleração negativa. Aceleração versus o tempo também vai ser uma área onde essa área vai me dar a variação da velocidade. Se eu sou a área do gráfico e tal, qual é a velocidade? Se eu tiver lá na questão essa área, eu sei que ali, aliás, quem é a velocidade, né? Eu sei ali que é a velocidade, bem simplificadamente. A aceleração versus, já falei desse. Aqui é uma representação positiva, uma representação negativa. E nós terminamos a nossa aula de hoje, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. Dúvidas para a gente poder finalizar. E vou deixar essa aula gravada lá e direitinho no nosso. Quando se liga o microfone, começa a falhar o microfone. Tá falhando o microfone? Professora, tá pouquinho. É por Olha isso aí, que ó, eu. não tá saindo quase nada. Aliás, não tá saindo nada. Do meu áudio? Não, do meu, Não, o seu eu tô ouvindo. tá? Ah, tá, ok, então, professora. Gostei da aula, muito obrigada, viu? Muito proveitosa. Ó, gente, o que eu queria colocar até aqui um print. Que legal, Fernanda, adorei do resumo. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que eu vou parar a gravação, porque agora a gente vai conversar, e aí vai ficar muito extensa para poder colocar lá para o pessoal assistir. Vou interromper aqui.